do reino virou negócio. Que polêmica, hein? Bem complicado falar sobre esse assunto, mas é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Inclusive eu vou falar sobre alguns pontos que eu acredito que a maioria das pessoas, principalmente esses cristãos mais renomados aqui na internet, deveriam estar falando e não estão. Mas eu vou falar aqui, bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E hoje o tema vai ser bem polêmico, tá? Porque o assunto em si está dividindo muitas opiniões, não só no meio cristão, mas em vários segmentos, em vários grupos aqui do Brasil. E aqui eu vou tentar falar de uma forma bem objetiva, bem direta e assim, com alguns detalhes que precisam ser ditos para vocês poderem entender de uma forma bem agradável. Até porque assim, galera, eu vou tentar passar para vocês algo que muitas pessoas não estão falando, algo que deveria ser dito também, assim como coisas foram ditas nessa música. Eu vou falar coisas que as pessoas, inclusive a própria Aimee, deveria falar também. Essas coisas precisam ser ditas, precisam ser faladas e muita gente tem medo de falar sobre isso, não sei se por retaliação ou mesmo medo de perder seguidores, assim, porque são assuntos que são considerados para muitos teoria da conspiração, coisa de louco, coisa de maluco, coisa de religioso, mas enfim, são coisas que realmente estão acontecendo e que fazem sentido. Então assim, você que tá aqui assistindo esse vídeo provavelmente já deve ter conhecimento em relação à música da Aimee, Evangelho de Fariseus. E assim, essa música ela tem uma pegada meio que subliminar. Ela dá uma ideia de um duplo sentido, triplo sentido, sei lá. É verdade. Mas é uma música bem polêmica, que de primeiro momento você pode entender como um ataque até à própria igreja, né? Não somente a pastores, não somente aos cristãos. Mas aí depois você vai ouvindo, você vai prestando atenção na letra e você fala, não, realmente essa menina, ela quer passar, essa menina não, essa mulher, né? É engraçado que ela tem cara de menina. Eu olhei assim e falei, pô, essa menina tem 18, 19 anos, sei lá. Aí eu fui ver, não, ela tem 28 anos. O quê? Então você vai ouvir na música e você fala, cara, a Aimee, ela realmente quis passar uma mensagem de socorro, de clamor, de um cristão que tá preocupado com isso. E talvez você tenha até entendido a mensagem da música, ou talvez você não tenha entendido a mensagem que ela quis passar, ou tenha entendido do seu jeito, né? E aí é isso que levou você a superestimar a música, né? Ou então criticar a própria autora da música, né? A Aimee. Muitos estão criticando diretamente ela, e não estão criticando, assim, fazendo críticas somente à música. Muitos já estão falando, pô, ela é esquerdista. Não, ela é de direita, porque ela tá falando agora contra a gestão do atual governo. Então, assim, já estão levando até pro lado político da coisa. Mas vamos lá, a intenção dela, através dessa música, foi atacar a igreja? Não. Ela quis atacar o pessoal da direita? Também não. Ela quis atacar o pessoal da esquerda? Eu acho que não. Então qual foi o propósito dela através dessa música? Assim, intenções, só Deus sabe as intenções do coração de cada um, né? Não tem como eu julgar a Aimee, não tem como eu falar sobre o caráter dela, o que realmente passou na cabeça dela quando ela escreveu essa música, porque, como eu disse, né, Deus que conhece o coração. Não adianta eu vir aqui e falar, não, essa menina aí, ela tá atacando um lado, tá atacando o outro, ela quis realmente atacar diretamente a igreja de Cristo, como pareceu em alguns momentos, mas não tem como eu falar isso. E assim, ela realmente não quis atacar a igreja, porque pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei sobre ela é uma moça que vai na igreja, é uma moça que serve a Deus, temente a Deus, que se envolve nas coisas do reino de Deus. Ela realmente parece ser uma pessoa que faz aquilo que a Bíblia fala pra gente fazer, né? Que é expressar através da nossa vida a imagem de Cristo, aquilo que Cristo nos ensinou. Só que tem um ponto que o próprio Paulo fala que é bem interessante, que muitas pessoas às vezes pregam o evangelho, pregam da forma certa, mas pelo motivo errado. E ele diz que isso não importa, que ele simplesmente se alegra porque o evangelho está sendo pregado. Só que a forma que ela passou essa música, a forma que ela expressou a letra dentro dessa música, dá a entender que realmente ela estava atacando a igreja diretamente. Porque a música ela é um tanto quanto poética. Eu não vou dizer que ela é uma adoração, não vou dizer que essa música é um louvor, porque não é. Louvor e adoração é diferente disso em relação à música. Quando você ouve uma música de adoração, quando você ouve um louvor, você sabe identificar pelos adjetivos, pelas coisas que a pessoa fala na música, que levam você no mais profundo grau de intimidade com Deus, quando você tá no momento que você tá adorando a Ele, louvando a Ele, seja na igreja com os irmãos, seja até mesmo ouvindo na sua casa, enfim. Do meu ponto de vista, a música simplesmente é uma música popular, mas que a autora, no caso a Aimee, ela passa a fé dela, ela transmite a fé dela, ela mostra em quem ela crê. E isso necessariamente não torna a música um louvor ou uma adoração, simplesmente uma música que a cantora fez para expressar aquilo que ela vê que precisa ser
mudado tanto dentro da igreja quanto também nas questões sociais. Mas é como eu disse, se eu fosse criticar essa música, se eu fosse mostrar um ponto de crítica aqui, seria na forma que ela quis expressar isso em alguns momentos da música, porque realmente em alguns momentos pareceu que ela quis atacar a igreja, quis atacar diretamente o povo de Deus. Parecia que ela colocou todo mundo no mesmo balaio, e isso não é verdade, porque a igreja em si, ela tem sim um lado que é farisaico, tem um lado que realmente é a igreja de Cristo, que serve a Cristo, que faz aquilo conforme Cristo ensinou através da palavra dele, e isso não tem como você negar. Por exemplo, quando ela diz que o reino virou negócio. Como assim o reino virou negócio? Nunca virou negócio. O reino de Deus não é um negócio. Não tem como. A gente não tem poder para transformar o reino de Deus em negócio. Tá, calma. Eu sei que ela não quis dizer isso, que ela não quis falar que o reino de Deus, o reino dos céus, virou negócio. Mas para quem não tem entendimento, vai achar que o evangelho em si, você ser crente, você ir a uma congregação, você congregar ali, você tá fazendo parte de um sistema que, tipo assim, é hipócrita. Como se fossem todos. O reino de Deus tem pessoas, tem aqueles que tentam fazer o reino virar negócio. Desde a época de Jesus, ele já alertava sobre isso. Isso daí não é um alerta de agora, não é uma mensagem que ela pensou na cabeça dela e que ela simplesmente foi a única que teve coragem de denunciar. É lógico que não. Jesus já denunciava isso, os discípulos, os apóstolos denunciavam isso. Muitos pastores hoje, muitos irmãos, muitas pessoas cristãs denunciam isso. Só não tem tanta relevância porque não estão na mídia. Isso já vem há muito tempo, desde a época de Jesus, como eu falei. Como naquela ocasião onde Jesus, ele entrou ali na igreja e expulsou os cambistas dali, porque eles estavam fazendo dali um comércio, eles estavam fazendo a casa de Deus, que era chamada casa de oração, um lugar de comércio. Então Jesus se irou naquele momento, expulsou eles dali justamente porque aquele grupo de pessoas estavam fazendo aquilo que não era lícito fazer, aquilo que não deveriam estar fazendo. E o legal disso tudo é que na Bíblia, quando há alguma denúncia, quando eles falavam alguma coisa, ou até mesmo o próprio Deus falava, citavam os nomes. Paulo, por exemplo, quando ele escrevia as cartas para as igrejas, ele escrevia, olha, para a igreja de Corinto, façam isso, façam aquilo, deixem de fazer isso e deixem de fazer aquilo. Igreja de Éfeso, continuem agindo assim, deixem de fazer isso e façam isso está errado, isso está certo. Igreja Tessalônica, deixem de fazer isso, faça isso, está certo, está errado. Paulo citava as igrejas, não só as igrejas, até mesmo quando eles iam citar os irmãos, né, outros cristãos, eles especificavam, ah não, mas Paulo, ele era Paulo, ele era um cara diferenciado, Paulo ele era assim, Paulo era isso, não vem com essa não mete essa não, porque o papel de todos os cristãos é o mesmo, desde aquela época até a época de hoje, o papel é o mesmo, não muda, o ser humano é o mesmo desde a criação do mundo, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, com a mesma capacidade. Tem alguns que são mais fiéis a Deus? Tem aqueles que buscam mais? Tem aqueles que são mais íntegros? Tem. Então assim, desde aquela época é a mesma coisa, não mudou nada. O que muda é porque hoje o pessoal tenta se vitimizar como menos do que os discípulos daquela época e falam, não, eu não tenho capacidade para fazer isso, aquele não tem capacidade para fazer aquilo, a igreja hoje não tem como. Cara, se não tem, então quem vai fazer? Quem vai denunciar? Quem que tem capacidade para fazer aquilo que o próprio Paulo fala, que é julgar as práticas erradas que acontecem no meio da sociedade, no meio da própria igreja? Então nós temos sim autoridade para poder condenar pecado, para poder condenar aquilo que está errado, seja no meio cristão, seja fora. Não vem com essa de que, naquela época lá eles eram melhores, porque não é assim. Existe uma igreja que Cristo vai buscar e essa igreja somos eu e você. Se realmente você se considera uma, se você não se considera capaz de pelo menos fazer o básico, então toda vez que você deixar algo subentendido nas entrelinhas, você vai dar margem para as pessoas interpretarem como um todo, como se fosse todo mundo dentro do mesmo balaio. Agora, falar que quem se ofendeu foram só aqueles que a carapuça serviu e aqueles que são fariseus, isso eu acho um pouco de imaturidade. Até porque tem muitas pessoas, muitos cristãos, pastores e, enfim, muitos irmãos que fazem vídeos aqui na internet, são criadores de conteúdo, até mesmo que só tem a rede social ali para comentar e tudo mais, que são pessoas realmente de Deus, eles concordam que realmente existem essas coisas dentro da igreja e fora dela, mas concordam também que ela falou de uma forma que pareceu generalizar como se todo o sistema cristão tivesse corrompido. Mas beleza, até aqui sem nenhuma novidade. Desde a época de Cristo isso já acontecia, vai continuar acontecendo isso até Jesus voltar. Agora, mudando um pouco a chave e indo para a questão social, onde ela alerta na música ali de coisas que acontecem, inclusive em Marajó, cara, isso realmente é algo bem, mas bem sério, tá? É muito importante. É algo que realmente deixa a gente muito triste, deixa a gente com a alma bem, assim,
apreensiva do que pode acontecer, de como vai ser daqui pra frente, porque até Jesus voltar, muitas coisas ruins, infelizmente, vão acontecer. E tudo que ela falou, de fato, acontece. Tudo que ela falou, tudo que ela mencionou ali em relação a Marajó, em relação à Amazônia, em relação a várias questões sociais, realmente acontecem e muito. E muitos cristãos não olham para esse ponto. Muitos cristãos querem fazer disso um jogo político, e isso é muito triste, porque é como se a Amazônia, como se essas questões sociais fossem uma pauta política de um lado e não de todos. Agora, olha para você ver a hipocrisia de muitos. Muitos cristãos, inclusive envolvidos na política, denunciaram isso há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eles falaram sobre Marajó. Então lá atrás, quando a Damares falou sobre isso, muita gente desdenhou dela, falou que isso daí era coisa de louco, que ela não sabia o que ela falava, que ela estava fazendo isso por causa de jogo político. Então muita gente não deu importância, não só para ela, para outros que também alertaram. Tem até um projeto, tem projetos direcionados para essas causas de Marajó, como esses aqui que vocês estão vendo. Então por que não deram atenção para isso antes, quando alertaram antes? A vida, ela não tem fundo musical. Você colocar um fundo ali, colocar uma melodia e denunciar alguma coisa, causa muito efeito, porque melodias, e eu falo isso até mesmo como músico, melodias, elas causam algo em você, tanto no emocional quanto na sua mente. Então você denunciar algo ali com um fundo ou com uma música é muito simples, você consegue muito mais fácil despertar a emoção das pessoas, mas a vida nua e crua não tem fundo musical. Então por que uma denúncia é feita sem ser através de uma canção ou sem ser através de um momento de êxtase ali, não tem tanta relevância? Só que tem um ponto que eu acho que todos os cristãos, inclusive ela tá nesse meio, deveriam falar mais e que não falam, e eu vou falar aqui pra vocês, que é uma parte um pouco mais complexa. Você já ouviu falar ou já pesquisou sobre as pedras da Geórgia, que inclusive destruíram elas há um tempo atrás aí? Você já pesquisou sobre isso? Pesquisa aí. Você já pesquisou, já ouviu falar sobre o projeto Blue Beam? Pois é outra coisa muito, mas muito séria. Você tem conhecimento sobre a Árpia, sobre um projeto Árpia? Pois é, tem um canal que eu indico muito de geopolítica, de um cristão que eu vejo ele como uma referência, que é o Rafael Bittencourt. O canal dele, ele fala muito sobre essas coisas. E muitos taxaram ele de teólogo da conspiração e várias coisas do tipo. E quando foram ver, realmente muitas coisas que ele alertava lá atrás sobre esses assuntos que eu estou falando, estão acontecendo hoje e já aconteciam, já estavam acontecendo e só foi vindo à tona. E são coisas que interferem não somente um país, não somente uma região, mas toda a humanidade, que interfere e vão interferir no futuro, principalmente no governo do anticristo, toda a humanidade. Toda a humanidade deveria olhar para essas coisas também, e que até mesmo muitos cristãos acham que isso é uma simples teoria da conspiração, que isso simplesmente é uma bobagem, que não vai ser assim, que não vai acontecer. Mas cara, realmente, se você pesquisar, se você estudar, se você acompanhar sobre esses assuntos, vocês vão ver o quão sério é isso. E não só sobre esses assuntos que eu citei aqui agora brevemente, rapidamente, para você entender mais, porque eu sei que você é inteligente, você vai pesquisar, você vai procurar saber do que se trata. Mas e sobre notícias como essa daqui? E essa outra notícia aqui também? E essa outra notícia aqui que ninguém tá viralizando, ninguém tá falando sobre isso aqui. Então assim, muitas pessoas, muitos cristãos não falam sobre esses assuntos simplesmente porque não vai atrair um grande engajamento, não vai dar muito engajamento. Cara, tem assuntos simples que aqui que nós temos liberdade, até então nós temos tido liberdade para pregar o evangelho, falar algumas coisas, porque tem muitas coisas que se você falar, você é taxado até como preconceituoso, mas tem muitas coisas que muita gente tem medo de falar aqui. Então muita gente não quer falar sobre o verdadeiro arrependimento, sobre práticas que você deve deixar de lado se você quiser realmente ir pro céu, ir morar com Jesus Cristo, ser salvo. Muitos hoje no meio cristão, para tentar dar uma de bacana, dar uma de cristão populista, olha, eu sou amigo de todo mundo, olha, eu tô em todos os lugares, não pregam que é mentira essa ideia de que todos os caminhos, todas as religiões, todo Deus que a pessoa inventa na cabeça dela vai levar pro céu. Isso é uma mentira. Só existe um caminho, e o próprio Jesus disse que o caminho é ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu, ninguém vai ser salvo se não for por meio dele. Essa é a única verdade que existe. E muitos não querem falar isso com medo de sofrer retaliação, com medo de serem excluídos, com medo de serem barrados de participar de certos eventos até, vamos dizer assim, Então muitos evitam falar sobre esses assuntos que são verdades bíblicas para não perder seguidores, para não perder aquilo que para eles é mais importante, que é audiência. Cara, isso é ridículo. Quando Jesus começou a pregar,
pregar, a sua primeira mensagem foi: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista, quando ele começou a pregar, ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, João Batista, chamava os fariseus, chamava aqueles hipócritas de raça de víboras. Eles tinham um vocabulário um tanto quanto, vamos dizer assim, ofensivo até, com aqueles que tentavam dar um jeitinho para manipular a verdade da palavra, para tentar enquadrar a palavra, a verdade da Bíblia, aos seus próprios moldes de pensamento. Ou seja, como muitos cristãos vêm fazendo hoje, tentando criar o próprio evangelho, né? Tentando criar um conceito de evangelho que não existe. Olha, o que importa é as minhas vontades, o que importa é eu fazer o que eu gosto, é eu fazer o que eu amo, é amar quem eu amo, amar não importa se é fulano de tal, se é ciclano, se é homem, se é mulher, não importa. O que importa é eu estar feliz e é isso que Jesus quer em mim. É essa galerinha aí que, quando o anticristo ele surgir, que a Bíblia diz que ele vai enganar muitos, inclusive até os escolhidos, se possível, cara, é essa galerinha aí que vai ser enganada. Se for ter um grupinho que realmente vai ser enganado daqueles que se dizem cristãos, vai ser essa galerinha aí. Cara, é lindo, a gente deve se preocupar com essas questões sociais, isso é óbvio, isso é fato, isso é uma obrigação nossa. E quanto aos cristãos que são perseguidos no mundo, quantos cristãos perdem a vida no mundo simplesmente pelo fato de serem cristãos? Na Nicarágua mesmo aqui, o que aconteceu com padres e freiras lá? Foram perseguidos, eu não posso falar aqui a palavra, mas enfim. Então, isso acontece e é um fato. Agora, uma verdade aqui. Esse programa em que a Aimee participou é um reality. Então, assim, ali não é um programa, vamos dizer assim, para procurar de fato um adorador. Vamos ser bem sinceros, né? Ali é um programa para encontrar um cantor, um artista, alguém com talento gospel. Então ali é um evento basicamente feito para promover a futura estrela gospel que vai ser lançada no mercado. Até mesmo porque a própria Bíblia diz que o único que procura um adorador de verdade é Deus, né? Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então o único que está procurando adorador de verdade é ele. Então aquele programa ali é para procurar uma estrela. E soa até um pouco, ruim você criticar um sistema, você criticar uma espécie de negócio, se tratando do reino de Deus, mas você participar de algo que também faz parte, que está no sistema, que realmente é um negócio, que está procurando uma estrela para tratar de negócios da música gospel, vamos dizer assim. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tô dizendo que aqueles que estão ali naquele programa, tanto participantes quanto os jurados aí, quem tá ali envolvido, não sejam pessoas tementes a Deus, não sejam cristãos verdadeiros. É lógico que não todos. Tem ali muito provavelmente quem não seja de fato, quem seja fariseu, alguém para quem aquela música também foi direcionada, mas enfim, é uma consequência. Então, existem pessoas ali que são verdadeiros cristãos? Existem, mas são a minoria. Acredito eu que são a minoria. Então, assim, para finalizar aqui, eu acredito que ela fez essa música não com a intenção de atacar a igreja, não com a intenção de atacar a esquerda ou direita, com cunho diretamente político. Eu não acredito que ela tenha feito isso pelo pouco que eu vi, que eu observei, que eu pesquisei sobre ela. Mas, como eu disse, tem esses pontos que são pontos muito sérios, que eu aconselho vocês a pesquisarem. Inclusive, eu vou deixar links aqui na descrição para vocês olharem depois, sobre esses pontos que eu disse aqui, que são pontos que poucas pessoas estão falando, que poucas pessoas têm coragem de falar, que eu até indiquei o canal do Rafael Bittencourt, vou deixar o link dele também aqui na descrição, para vocês verem o quão sério ao mundo, o quão sério nós estamos caminhando para o fim. E bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha sido edificante para você, na sua vida. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguma pessoa que você saiba que esse vídeo também vai fazer a diferença, vai ser importante para ela, e não deixe de comentar aqui a sua opinião, porque a sua opinião sobre esse assunto também é importante, também é relevante. Eu quero ver a sua opinião aqui. Se inscreva aqui caso você não seja inscrito, e ative o sininho também para você não perder nenhum conteúdo quando eu trouxer um conteúdo novo, um vídeo novo aqui, e eu conto com você aqui no próximo vídeo. Então valeu, falou!